Agora tá valendo, diz o Gui. Se não tiver, nós vamos cortar o pescoço dele. Tudo bom, galera? Estamos começando mais um episódio do 360 Podcast. Você já sabe que aqui a gente está sempre recebendo pessoas empreendedoras, inovadoras de Blumenau e região para aprender um pouco mais com elas, né? A ideia do 360 é essa, é realmente aprender, ensinar, compartilhar e fazer com que esse movimento chegue ao máximo possível de pessoas. Antes de eu te apresentar quem é a nossa entrevistada de hoje, que é uma pessoa aí muito querida que eu já queria trazer, já tem um tempo, deixa aqui dar nossos recados paroquiais, né? Se você quer seguir o 360, quer compartilhar, quer ver os bastidores, é só você nos acompanhar lá no @podcast.360. Em todas as redes também, podcast 360 ou 360 Podcast no YouTube, no Spotify. Compartilha com a galera, divulga isso, ativa lá o sininho para você receber sempre que entrar um novo vídeo. Avalie a gente no YouTube, que é muito importante. Avalie a gente no Spotify, lá dá umas 5 estrelinhas, que isso também faz com que chegue a mais pessoas. A gente também tá lá no TikTok. Tem lá uns cortes, uns reels pra vocês verem e pegar algumas ideias também do 360, né? Se você quiser trazer a tua empresa pra cá pra patrocinar os nossos episódios, estamos de portas abertas. Pra patrocinar nosso cafezinho de todo dia também, quentinho, gostoso. Estamos aqui esperando vocês. E logo tem mais novidades pra vocês aí, que eu já vou falar. Porque agora eu quero apresentar a nossa entrevistada de hoje. Vocês já viram que é uma mulher. E a gente se conectou, a gente se conheceu com a seguinte frase, olha só. A minha criança criativa saúda a sua criança criativa. Tu lembra? Uau! Essa frase ela falou num evento que a gente participou, que foi aqui em Blumenau, que foi o Dia Mundial da Criatividade. Ela falou isso na hora eu já... Pronto, gostei já, né? Já vou ter que criar uma conexão com ela. E a gente está recebendo aqui a Aline, mas a Aline é do Estúdio Belly. O Belly Studio é uma produtora de animação 2D especializada em séries, desde a pré-produção até a finalização, tendo animados episódios de séries como Peixonauta e Meu Amigãozão. É a produtora da série Boris e Rufus, exibida pelo canal Disney. Acho que tem mais coisas aqui, né, Aline? Depois você pode explicar mais pra gente. Não é só a Disney, não. Tem mais coisa aí. Desde 2018, a animação está presente em mais de 80 países da América Latina, América do Norte e outros ao redor do mundo, como dublagens em inglês, espanhol, russo, acho que chinês também, né? Também. Além de contar com recursos de acessibilidade. Aline, seja muito bem-vinda ao 360 Podcast. Poxa, a gente já falou tudo, já posso ir pra casa, já tá aí, tá tudo certo, tá tudo certinho. Tem mais coisas aqui pra gente falar, né? Tudo bem, tudo certo. Bem? Como é que estamos nessa correria? Adorei que tem café. Tem café. Se não tiver café, não tem bate-papo, não tem conversa. Quantas horas a gente pode falar hoje? Hoje, minha filha, não tem hora pra terminar, só pra começar. O Guilherme vai sair, vai deixar aqui as câmeras ligadas, a gente vai ficar e tá tudo certo. Assim, eu não sabia que tinha câmera, não passei batom, não fiz maquiagem. Gente, hoje em dia não é mais assim, vamos lá gravar um podcast, vamos falar na rádio, não sei o que. Só um áudio? Não. Ai, meu Deus o negócio... Traz um saco de pano, faz um buraquinho só pra sair a voz e aí o resto tá Capaz, não precisa. Aqui é assim, sai do trabalho, vem pra cá, grava, volta pro trabalho, a vida como ela é. Isso aí. É a vida como ela é. Isso aí. Aline, pra gente começar, quem que é a Aline? Meu Deus, isso é uma pergunta complexa. Né? É uma pergunta Eu acho complexa. que cada um que me conhece responde de um jeito diferente. Sim, e eu acho que tem um terceiro e quarto jeito. Com certeza. Como você se vê? Como você se... Então, olha só, eu tento equilibrar um monte de pratinho, não deixar eles caírem, mas não funciona. Não dá muito certo, né? A velocidade com que eu penso que os pratinhos estão girando, eles nunca acontecem desse jeito, né? Eu sou mãe de 2 meninos, sou casada há mais de 20 anos, trabalho com meu marido, a gente briga muito, né? Tem gente que diz que não, mas a gente resolve as coisas sempre no particular, né? A gente aprendeu a trabalhar junto, porque eu acho que isso nem todo mundo consegue, né? Trabalhar junto eu acho que é um desafio bastante grande e a gente tem que achar um jeito de funcionar para fazer aquilo fluir de uma forma bem legal. A Belly Studio é uma empresa familiar, né? Estamos aí há quase 25 anos. Começamos lá atrás trabalhando com ilustração de livros infantis, fomos aprendendo a trabalhar com desenho animado. A gente trabalhou muito tempo assim com publicidade e propaganda, mas nosso sonho sempre foi trabalhar com conteúdo, produzir conteúdo,
né? Conversar com as crianças, e criança de todas as idades. Todas as idades. Né? Porque todo mundo... Por que a gente cresce, né? Meu Deus, nem Caramba! me fala, eu penso isso direto. Era tão bom quando não precisava pagar boletos. Meu problema era só acordar, ir pra aula, estudar. E já achava que era muito, né? Era bastante coisa, né? Pô, eu podia tirar a prova, né? Podia tirar a prova. A gente não gostava de fazer prova, não. Podia. Essa parte aí, sim, não. Sim. O mais gostoso, eu acho, assim, da minha vida como um todo, olhando isso tudo, assim, olhando pra trás, assim, o que você fez? Acho que o momento de ter filhos e ver o mundo pelo olhar deles me trouxe de volta uma outra compreensão, né? Porque cada vez que a gente pensa assim, putz, aprendi bastante coisa, sei tudo. Começa tudo de novo. Principalmente pelo olhar deles, né? Porque você entende uma fase com a criança, né? Então, lá, de 0 a 3 anos, meu Deus, aquelas fraldas. Como pode uma criança produzir aquelas coisas assim que você tem que trocar aquilo, aquele Da onde vem tudo isso? Um ser tão pequeno. E aí você pensa assim, não, agora eu sei lidar com aquela criança e muda tudo. Né? 4 anos, outra experiência, 5 anos, outra experiência. Aí São vários filhos em um só. Nossa, e aí eu engravidei do meu segundo filho, quando eu soube que ela era menina, eu pensei, agora pé nas costas. Já tô treinada. São 2 meninos, já aprendi tudo com um, o outro vai ser, nossa, um é completamente diferente do outro. Ai, meu Deus. E aí, tudo aquilo que a gente imagina, porque você põe na sua cabeça um monte de teoria, né? Você imagina que você... vou lidar desse jeito com meu filho, né? A amamentação vai ser desse jeito. É engraçado porque ontem mesmo eu tava conversando com uma cliente que ela vai ganhar bebê agora, provavelmente semana que vem já, início da semana que vem. A gente treinou até ontem, né? E aí eu dizia, e aí, tu tá preparado? Ela, não, espera mais um pouquinho. Eu disse, a gente nunca tá preparado, porque não vem com manual de instrução, né? Não vem com manual de instrução. É você aprender na prática. O médico que conseguir te entregar o bebê com manualzinho, pra você ir pra casa e dizer assim, ó, tá aqui, ó, quando acontecer tal coisa, você consulta tu olha aqui, ali na página resolve tal. Desse jeito. Nossa, esse tá feito, tá? Né? Não, eu lembro, falando de... Vamos lá, vamos dar uma voltinha falando de criança, assim, depois a gente vai por outros caminhos, assim. O desafio que foi quando eu peguei o Renan e fui pra casa, olha só, imaginei assim, não, vou me recuperar e vou trabalhar. Sim. Né? Sim. Arrumei o cantinho lá no estúdio pra trabalhar com ele, porque criança o quê? Você alimenta ela, você troca, ela dorme o tempo todo. E é isso. Maravilha, né? É super tranquilo. Mas assim, oi! O que tá acontecendo? Não é desse jeito que funciona, né? Imaginei que não tem aquele botãozinho de pausa. Desliga, você põe dentro do dorme. guarda-roupa, fecha a porta, tudo. Não é desse jeito. Olha, gente, é tão difícil. A amamentação, então, né? Pensei, não, eu vou dar conta, gente. Qual o problema? Você amamenta o neném, né? Muito tranquilo. E foi um desespero aquilo, eu não conseguia acertar de jeito nenhum. Aí vem na tua cabeça, assim, aquela culpa, né? Porque a gente carrega, né? Aquele negócio, assim, nossa, mas o que problema eu tô fazendo tá em de mim. errado? Como é que isso aqui... Todo mundo fala que é tranquilo, né? Que o bebê só precisa disso, que você amamenta super tranquilo, que... Não, é alguma coisa errada comigo. O problema sou eu. Aí um dia eu tava conversando com uma amiga e ela disse pra mim assim, olha, se não me leva a mal, mas vou te contar uma coisa. Meu pai é leiteiro. E eu tava com o mesmo desespero que você. Porque essa criança, sabe, chorava o tempo todo. Amamentava toda hora. E aí, assim, você aguenta 1 semana, 2 semanas. Mas assim, sábado, domingo, feriado, todos os dias. 1 ano, 2 anos. Imagina como é que fica a cabeça da pessoa. Você não dorme, não descansa, aquele negócio desesperador, né? E aí ela disse assim, olha, meu pai colocou na geladeira, tirou leite de 2 vacas diferentes. Colocou o copo na geladeira. Deixou a noite inteira e no outro dia ele trouxe o copo na mesa e disse pra mim assim, filha, olha só, quanto tem de soro e quanto tem de gordura em cada um dos copos? Num tinha um tantinho assim de gordura e um tantão assim de soro. No outro era o contrário, tinha um montão de gordura e um tantinho de soro. Aí ele disse assim, por isso que a sensação de saciedade de um bebê pro outro varia conforme a quantidade de gordura que tem nesse leite, né? Era a teoria dele para dizer, olha, essa criança dorme mais e tá mais tranquila porque ela recebe um pouco mais de gordura. Então tem mãe que produz um pouco mais de gordura e outra que não produz. Eu pensei, nossa, então não quer dizer que o meu leite é fraco, né? Não é o porque problema. Eu tava imaginando que eu não tava conseguindo dar conta.
Aquele sentimento de culpa Nossa, já. Nossa, aquele desespero. E aí eu... Ok, tá resolvido isso na minha cabeça, então vamos complementar com tranquilidade. Vamos aceitar. Né? Porque é isso, e aí eu vou viver mais tranquila, meu filho também vai ter a nutrição que ele precisa. Para dormir um pouquinho mais. Mas é tudo isso, e ao mesmo tempo você lidar com essa criança enquanto você está trabalhando, enquanto tem os outros, todos os problemas, né? Porque é a empresa em casa e a empresa o trabalho, né? Como você faz para equilibrar tudo isso? E aí, né? já logo no início, tu levou já ele pro trabalho e trabalhava com ele ali, ou não? Tentei, né? Mas não certo. funcionou. E você quer ver alguém olhar para mim e dizer assim, o que você tá fazendo? Eu tô nesse momento, né, dos meus 40 dias, tô em casa. Ai, você só tá em casa? Que delícia, né? Queria matar essa pessoa, porque dá a impressão que você tá em casa curtindo fazendo nada, dormindo, assim, né? Aí você tá respondendo e-mail, tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, tá fazendo comida, tá dando mamar, tá trocando fralda, tá desesperado. E é muito louco isso, é muito louco, sabe? E aí você vai entendendo aí, né? E é uma coisa que você... na empresa você coloca uma meta, você organiza, você tem um retorno diferente que com a criança você não vê isso. É, entre aspas, um investimento a longo prazo. Com certeza. Né? Porque o tempo precisa passar, a criança precisa ter esse aprendizado. E o aprendizado da criança, ela é uma elipse, né? Ela vai, aprende um pouquinho, volta, vai testar aquilo lá, vai, aprende um pouquinho, volta. Tentativa e erro. E é isso. E aí, assim... A gente tem um monte de teorias, né, que, putz, você tem que deixar a criança exercitar aquilo para ela aprender, não sei o quê. Então, legal, né? Aí você tá lá no almoço. Vamos fazer a criança... Vamos lá, ela tem que ser independente, tem que aprender. Aí você põe na frente dela um copo e uma jarra de suco, né? O que a criança tem que fazer? Pegar a jarra de suco e acertar o copo de primeira. Sim. Não. Com certeza não. Acontecer. Nunca fez, ela vai testar, vai fazer uma lambança. Ela vai botar no chão, ela vai, sabe? Mas isso faz parte do aprendizado. E é esse tempo de latência que a gente tem que entender como pai, como mãe e até como observação de mercado, como as coisas funcionam, né? Então, para mim, até como produtora audiovisual para conteúdo infantil, foi, assim, um momento incrível. E, aliás, a gente tem que aprender que os filhos da gente não servem como pesquisa, hein? Você não pode fazer uma criação e achar que você vai testar em casa que não funciona. Um laboratório. Não funciona, porque não é científico, né? Porque eles vão ter sempre aquela leitura afetiva, enfim, se acaba direcionando a pesquisa, não é assim. Mas não deixa de ser uma vivência importante, porque vai criar um repertório, né? Vai te trazer uma experiência, um repertório que vai se refletir de alguma forma depois nas obras, no caminho que você vai fazer para viabilizar esses processos, né? Então, para mim, assim, eu acho que, nossa, a minha vida é outra depois que eu tive filhos e eu vi que todas as minhas teorias, nenhuma... Foram tudo para água abaixo. Não. Tudo que eu imaginava que era, não. Meu filho vai comer sentado na mesa. Meu filho vai... Sabe? Não. Ele veio para te mostrar como que são as coisas. Do tipo, você não tá no controle das coisas, mãe. É engraçado tu entrar nesse assunto que eu até tinha colocado isso pra te perguntar. E eu vou aproveitar que já esse gancho. Nessa época, quando tu teve os filhos, já tinha um estúdio? Já. O Belly? Já. O Renan nasceu em 2003, o Rafa em 2006 e o estúdio veio antes. Em 99 a gente fundou o estúdio, né? E nessa época que vocês fundaram, já tinha essa ideia de trabalhar para as crianças? A gente já fazia ilustração de livros infantis, né? E já estava flertando com animação, né? Já tinha feito curtinha, já estava fazendo essa caminhada de, opa, a gente quer trabalhar com isso. Mas no Brasil, a grande virada, assim, para os produtores audiovisuais independentes foi a lei da TV a cabo, né? Que foi promulgada em 2011. Né? Então, a gente, de 1999 a 2011, a gente teve um tempo aí de caminhada, mas foi nesse momento dessa promulgação da TV a cabo que ela fez com que entrasse um pouquinho de cota para todas as TVs a cabo, né? Olha, você está transmitindo no Brasil, né, TV a cabo transmitindo no Brasil, você tem que ter um pouco de conteúdo independente brasileiro passando na TV a cabo, né, dá 2 horas por semana no prime time, e 2 filmes aí já né, matou aí, o tempo. Enfim, o tempo que
que exige de cota, mas para a gente como produtor abriu um mundo de possibilidades, porque antes essas TVs internacionais nem recebiam esses produtores para ouvir, né, pitching, eles... Para quê que uma Disney, né, uma HBO, ia querer ouvir ideias de produtores brasileiros, Sim. se eles tinham todas essas produções feitas lá, Claro. que era só dublar, trazer para o Brasil, exibir, vender aqui, juntar o dinheiro e mandar embora, né? Então, se a gente vê isso historicamente, se a gente pensar assim, como foram os canais abertos, construídos no mundo? Isso é uma concessão pública, um espaço no satélite que pertence às pessoas, pertence a você, a mim, às pessoas, né? E isso, esse espaço no satélite, essa concessão pública, ela é dada, ela é, né, passada para alguns empresários, algumas empresas para serem exploradas. Como isso aconteceu nos países desenvolvidos organizados, Estados Unidos, França, né? Esses países, os empresários ganharam essa concessão e como contrapartida para essa concessão, eles precisavam fomentar o mercado. Eles poderiam explorar publicidade e propaganda, passar jogos, né? Transmitir cultos, missas, enfim, essas coisas, mas comprar filmes, comprar novelas, animação, eles tinham que comprar de produtores independentes para fomentar que essa indústria se desenvolvesse, né? No Brasil foi passado isso para alguns empresários e não foi feita essa exigência, Sim. né? Então essas empresas, elas se desenvolveram verticalmente, né? A produtora, a exibidora e a distribuidora, o tripé se fechava dentro da própria empresa. Uma Globo, uma SBT, ela existia para ela mesma. Sim, não sim. tinha mercado ao redor. Se você queria produzir uma série, um filme de animação, uma novela, ou você entrava nessas empresas... Ou tu fazia parte delas ou não tinha. Como, porque não tinha como você fazer fora, como produtor independente, e Sim. ir lá vender para eles. Se você chegasse lá com uma ideia dessas, eles iam olhar e iam dizer para você, Quem é você? assim... Ou iam dizer, quanto que você vai me pagar para ter um espaço na minha TV, que na verdade a TV é nossa. Sim. É pública, é das pessoas, porque é um espaço num satélite, mas a gente nem sabe disso. Não tem consciência nenhuma disso, Né? né? Então, assim, esses espaços, essas negociações, quando foram feitas lá atrás, elas foram construídas no Brasil de forma errada. E somente em 2011 que a gente conseguiu questionar isso como produtores, junto com as teles, né? Então, juntou os advogados das teles, juntou os advogados dos produtores independentes para derrubar isso no Congresso, né? Para as teles, eles conseguiram um espaço... transmitir TV a cabo junto com a telefonia. Então, a Oi entrou junto, né? A Vivo, para conseguir isso. E junto conseguiram colocar esse pedacinho de cota, dizer, olha, a gente consegue empacotar isso junto e levar a produção brasileira independente. Então, uma HBO tem que botar um pouquinho de produção independente brasileira. Uma Disney, uma Cartoon Network, né? Uma Discovery Kids tem que colocar produção brasileira independente. Na TV aberta, a gente ainda não conseguiu colocar isso. Mas eles já perceberam que o movimento foi tão positivo. Foi ficando forte, legal, ganhando força. E assim, ó, tem muitas séries e muitos filmes brasileiros que ficaram em primeiro lugar. Sim. Porque o brasileiro gosta de se ver Sim, na TV. sim. Se Sabe? sente representado, né? Isso, porque se vê a sua identidade, vê, sabe? E puxa, vem esse povo de fora, passa tudo aqui. Vende um monte de licenciamento, E vai tudo pra lá. recolhe o dinheiro e vai tudo embora, também é injusto para o nosso mercado, né? E é isso. Então, assim, antigamente, se você quisesse trabalhar, por exemplo, especificamente com animação, o que acontecia? Ia embora do Brasil ou trabalhava com publicidade e propaganda. Ponto. Não tinha outra opção. E nós estamos falando da nossa geração, né? A gente viu isso acontecer, né? Então, assim, tem um monte de gente que critica super e diz assim, mas imagina, Estados Unidos não tem cota, imagina. Gente, existe, inclusive, fomento do governo para filmes até hoje. É só assistir, por exemplo, os Avengers, que é um blockbuster internacional. Assiste os créditos dos Avengers. Veja lá quanto dinheiro existe, né? Porque lá existe film commission.
né, de cidades, de estados que brigam para que os filmes sejam feitos lá naquelas localidades, porque eles entendem a força da economia criativa. Sim, como cresce. Eles entendem a força do turismo, né? Em torno de 60% a 70% de um orçamento de uma produção audiovisual, ele é gasto em outras coisas que não na área audiovisual em si, sim. não no roteiro, em contratação do autor, mas em hotel, em catering, né? Comida, transporte, né? O que fica, construção de cenário, construção de figurino, para aquela... Gerando muita empregabilidade, movimentando a economia local. Os carros local. que são explodidos no negócio, enfim, todas as outras coisas que, né, que flutuam ao redor para aquele filme acontecer, para aquela série acontecer, né? Então, assim, tem gente que hoje viaja lá para onde foi filmado o Hobbit para conhecer o local, lugar, né? Um monte de gente vai para Paris para ver onde foi filmado lá o Código da Vinci, para ver o Louvre, é super famoso. A gente conhece Harvard, Yale, as universidades fortes americanas, por quê? Por causa dos filmes e tudo mais. Você teve palestra na sua escola para dizer, olha, venha conhecer o Harvard, não, com certeza não. Gente, é por causa da força do soft power, isso que viaja, sabe? A cultura que a gente recebe assistindo isso, e mesmo nos desenhos animados. O que é os Simpsons? Exatamente. O que é? Sabe? A gente assiste isso e a gente nem vê, a gente nem percebe. Né? Então, olha a oportunidade que a gente está tendo de agora produzir as nossas coisas e mandar para lá, né? Então, tá, mas peraí, vamos falar de Boris e Rufus, né? A nossa série aqui que a gente produziu, né? Em Blumenau. Isso, ó, deixa eu abrir um parênteses agora, né? Enquanto o estômago tá vai esfriar. Nesse evento que a gente se conheceu, que foi o Dia Mundial da Criatividade aqui em Blumenau, primeiro que eu já gostei porque você entrou já falando sobre criatividade, que é um tema que eu sou apaixonado, né? E aí, segundo que tu começou a contar sobre Boris e Rufus. E aí, mostrando números, né? O alcance que isso está tendo, o ambiente que ele está já se fazendo presente, né? Como a gente falou, Rússia, Estados Unidos, China, sendo dublado em outras línguas. E isso é feito em Blumenau, é feito aqui. E eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. E eu disse, não, é impossível, não acredito. Peraí, deixa eu saber esse Peraí, negócio. como é que é esse negócio, que tem um negócio tão grande, ganhando tantos prêmios, que vocês ganharam vários prêmios também, né, Aline? E as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, não é possível uma coisa dessa. Tanto que daí, quando a gente começou a conversar, tu falou que o estúdio é na rua tal, não sei o quê, era super perto de casa. Eu disse, eu vou aí conhecer, posso ir aí? Pode. E aí a gente foi lá, então eu conheci o estúdio. Então, eu acho muito legal o fato de ter algo tão grande em Blumenau, né, como tu falou. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi um pouquinho mais sobre Boris e Rufus, o que é, como é que é e o que ele tá desbravando aí agora, né? Eu vou fazer um pitching de elevador pra você, tá? Pitch vou elevator, te vamos lá. contar o que é isso, né? Boris e Rufus é uma série que conta a história de um cachorro, um gato e um furão que pensa que é um cachorro, que quando os donos saem de casa, eles acessam a internet, as novas tecnologias reais e fantásticas, com tudo de bom que elas trazem e também com todos os problemas, né? Então, assim, é meio que um paralelo com as nossas crianças de hoje. E, inclusive, com essa coisa de os pais pensarem que, poxa, meus filhos não estão brincando na rua, fora de casa. Eles estão seguros em casa. Sim. Oi? Seguros em casa. Com uma internet aberta para o mundo. Gente, é que nem a gente abrir a porta da casa da gente e dizer assim, oi, você que tá passando aí na rua. Às vezes é mais perigoso do que estivesse na rua. Entra aqui, seja bem-vindo. E você não sabe quem é que tá ali, né? Então, assim, são muitos perigos, são muitas coisas que são bem complicadas que estão aí por trás. Então, assim, só que essa faixa etária do Boris e Rufus, a gente está trabalhando com crianças de 8 a 12 anos, né? Que foi o editorial do primeiro canal que assinou, né? A nossa primeira licença de exibição foi para Disney XD, e a Disney Channel da América Latina, né? Então, o editorial do canal, porque eles precisavam entender, as crianças precisam entender um pouquinho desse universo digital para estar mergulhada na série. Não que crianças menores não possam curtir as aventuras, mas a gente precisava colocar ela num recorte de idade, né? Então,
Quando a gente começou a trabalhar o Boris e Rufus, foi uma série que foi trazida pra gente por 2 criadores, a Elisa Bach e o Felipe Carnim. De onde que eles são? Eles são de Floripa, da Universidade Federal, e eles fizeram um pitching pra gente, a gente gostou muito, a gente conheceu eles num evento que chama Anima Catarina, que trouxe, esse evento aconteceu lá em, se eu não me engano, 2015, entre 2015 e 2016, e o objetivo foi trazer criadores e plugar com produtores, né? Então, eles legal. já tinham uma bíblia inicial, uma ideia inicial, e lá quando eles apresentaram Boris e Rufus pra gente, a ideia era atualizar a briga entre gatos e cachorros, para quem fica mais famoso na internet, uma brincadeira nesse caminho. Eles apresentaram para vocês, né? Lá no evento. No evento. Isso. Tá. A gente gostou, assim, do que eles trouxeram, mas a gente achou que tinha caldo para mais. Aí a gente assinou um contrato de option, que é um contrato que diz, olha, nós temos 5 anos para trabalhar essa série. Vamos trazer para dentro da empresa, vamos desenvolver mais e vamos fazer pitching para o mercado internacional para a gente fazer isso, desenvolver e fazer acontecer, né? E aí a gente trouxe para a Belly e transformou essa série, com eles trabalhando junto com a gente também, porque essa série, ela expandiu muito, né? É uma série sobre amizade, sobre diversidade, porque olha só, um cachorro, um gato, um furão que pensa que é um cachorro, né? Então, esse cachorro é adotado, passou por toda uma história de rua, foi para dentro de casa. Aí nós temos os adolescentes que são donos desses animais. A gente tem o universo humano e a gente tem esse universo pet, né? E escondidinho ali, dentro desses layers, tudo isso que essas novas tecnologias estão trazendo de coisas incríveis e de problemas para as nossas crianças. E para esses pais que estão tendo que agora tá fazendo na cabeça assim, ó, tenho trilhões de coisas para te perguntar. Ai, calma, vamos lá. Ai, não, me interessou, vamos por partes. Quando tu diz assim, beleza, a gente trouxe para Blumenau, viu que tinha mais possibilidades e começamos a criar algo mais em cima disso. Quando tu fala assim, criamos, nós, eram eles, os de Floripa, que criaram A gente faz uma sala de roteiristas, tá, né? Porque assim, a gente primeiro, o que aconteceu nesse momento? Lá atrás, quando a gente conheceu eles, a gente achou que tinha uma semente boa nesse projeto, e a gente trabalhou primeiro na Belly Studio internamente, mexendo no design desses personagens e melhorando a Bíblia, para a gente poder testar em eventos internacionais, porque aí é uma coisa que a gente desenvolveu na Belly. Como a gente está muitos anos indo para esse mercado internacional, conhecendo executivos, entendendo como esse mercado funciona, como a gente começa com eles, conversa, né? Como é que isso funciona. A gente já sabe como faz pitching de elevador e como a gente testa algumas ideias, né? Porque assim, você não imagina o quanto de gente já procura a gente dizendo assim, olha, eu tenho uma ideia incrível, eu tava tomando banho e pensei num negócio. Não dá pra ser assim, né? Você precisa ter uma coisa muito organizada, você precisa ter perfil de personagens, você precisa ter um universo com regras específicas, como que aquilo funciona, né? Então, o Boris e Rufus, por exemplo, eles trabalham conversando somente entre eles. Os humanos não sabem que eles são inteligentes. E existe uma sociedade secreta que a gente chama de sociedade do ovo frito, que só os animais conhecem, mas eles são tão fortes mundialmente que eles trabalham para que não vaze nenhum vídeo, nada, porque eles têm vlog, eles fazem podcast, eles lidam, mas isso, como é que vai cuidar e controlar para não fugir para o mundo dos humanos? Então, no fundo, quem está por trás dessas grandes empresas como Google, como, né? Todas são os animais. São os animais. Só que ninguém sabe. E aí então, a brincadeira é essa, entendeu? Porque, assim, eles têm uma organização secreta que cuida muito para que isso não vaze, porque eles é que estão cuidando dessa tecnologia e de tudo mais para que cada um tem a sua vida sem impactar na vida dos humanos. E aí essas ideias vocês criaram isso em conjunto. Isso. E aí a gente trouxe para esse projeto também nomes de pessoas que tinham muita experiência nesse mercado de produção de série. Então a gente tem roteiristas que já trabalharam no Sítio do Pica-Pau Amarelo, trabalharam em Dino Dan, sabe assim, já entregaram coisas para o mercado internacional, tem um nome no mercado, então eles trouxeram pra gente uma experiência importante. A gente fez uma sala de roteiristas em Blumenau de 1 semana. A gente brinca que a gente trouxe eles pra cá, alugou um Airbnb.
Aham. Ficou todo mundo trancado no mesmo, porque se é pra dar pau, dá naquela É semana, ali, entendeu? é ali. Porque depois disso vai todo mundo só conversar por e-mail. E aí precisa ter uma cola muito forte ou não sim. naquela semana. Porque depois que entra em produção, isso vai ser muito intenso. Então, eles têm que se conhecer muito, têm que trocar muito, se respeitar muito, porque os notes dos roteiros, né, vão acontecer durante 6, 8 meses. E a Disney entrou super nesse processo desde o início. Uhum. Da sala de roteiro à entrega do arquivo final, inclusive dando pitaco nas vozes. Acompanhou todo o processo do espanhol neutro também, das gravações, do casting, tudo. Porque ela queria que ficasse dentro do editorial do canal, né? Então, e tinha coisas assim, ela dava notes pra gente, olha, vocês colocaram juro nessa frase aqui. Jurar tem a ver com religião, não pode. Então, tira isso, derruba essa parte do roteiro e reescreve e manda pra gente aprovar de novo, né? Então, a gente tinha que fazer essa entrega em 18 meses, entendendo que o canal tinha alguns momentos de interação que ia derrubar coisas e que a gente tinha que reescrever e botar pra frente de novo. Aí todas essas pessoas que fizeram parte desse início, eles acompanham o Boris e o Rufus até hoje? Ou não necessariamente? Não, porque a gente entrega, faz a entrega e vai, né? Porque aí são vários processos. Os roteiristas, por exemplo, eles trabalham por dentro de 18 meses, eles trabalham entre 6 e 8 meses. Uhum. Depois, eles não acompanham mais o processo. Os animadores trabalham mais ou menos por 16 meses. Depois, a gente está na edição, finalização e dublagem, né? Então, eles entram e saem. Pra você ter uma ideia, são 115 pessoas, a gente fez a nossa prestação de contas da primeira temporada, que foram 26 episódios, são 286 minutos de animação, foram 115, 113 a 115 pessoas que trabalharam neste período ali. Neste período, né, de 18 meses pra gente fazer esta entrega. Uhum. Só que não quer dizer que eles trabalharam o tempo todo. Sim, sim. Né? O advogado entrou lá na frente, construiu todos os contratos, entregou, e depois não participou mais dos outros processos 17 meses, sabe? Mais ou menos nessa fase, né? Entendi. E a Disney, ela tá desde o início. Logo que vocês pegaram a ideia, já apresentaram pra Disney, ela já entrou, comprou a ideia de vocês. Hoje em dia, por exemplo, se a gente for fazer uma quarta, quinta, sexta temporada, a gente primeiro apresenta pra eles. Uhum. E aí eles fazem a avaliação. Não, a gente tem direito à primeira oferta e à última recusa. Né? Isso porque eles acreditaram numa ideia que estava num papel. Né? Então, eles são Como é importante primeiras... quando alguém acredita na tua ideia e do tipo... E no papel, E no né? papel, não saiu ainda, não tá ali, não tá pronto. Não, a gente vai comprar, a responsabilidade é gigante, né? E isso é um processo, muito de relacionamento na nossa área audiovisual, né? Então, não só de qualidade, porque a gente tem que dizer para eles, olha, a gente vai entregar isso aqui, eles têm que entender que a gente vai conseguir entregar todos os episódios naquela qualidade de animação, daquele primeiro minuto que você apresentou, mas, acima de tudo, que você vai conseguir entregar aquilo naquele tempo que você prometeu, né? E eu lembro que a gente fez uma entrega, uma conversa com a Disney, que a gente ia entregar para eles, ia fazer uma entrega escalonada. Tá, primeiro a gente entrega 13 episódios, e a partir do 13º, a gente vai entregar de 2 em 2 a cada X tempo, né? E aí, quando a gente entregou os 13 primeiros episódios, eu disse, ok, agora você tem 13 aí, falta 13, mas eu já quero ter a data de estreia, né? Preciso ter para a gente poder fazer outras movimentações e organizar internamente alguns processos. Aí a executiva de lá disse para mim assim, como assim? Vocês já entregaram 13 episódios? Eu disse, a gente combinou, tá no contrato essa data, a gente cumpriu. Sério? Não, peraí, será que eu tenho que mudar alguma coisa no contrato? Eu digo, não, a gente cumpriu o contrato, a gente está cumprindo, tá tudo certo. Ela, nossa... Aí eu percebi o quanto nós, entre aspas, brasileiros, sabe, a gente tem ainda um descompasso com o mercado internacional de realmente cumprir aquilo prazos. Que está no contrato. Porque a gente tem tanta dificuldade para levantar o dinheiro, para fazer a produção acontecer, para fazer a entrega correta dentro daquilo que é o acordo, que para eles fazer o adendo de contrato, porque não deu certo, não fechou o orçamento, não parece ser uma coisa muito mais normal do que o contrário, né? Porque ela ficou um tempo me dizendo assim, não, peraí, eu preciso mudar o contrato. Eu disse, não, o contrato tá certo, a gente cumpriu aquilo que tá... Não, mas, peraí, você tá entregando 13 dos 20...
tá certo. Era isso, a entrega escalonada. Agora eu quero de você a data de estreia, né? Então, foi isso. Mas essa é uma coisa que a gente, brasileiro, né? Nós, brasileiros, precisamos entender que a gente está construindo na cabeça de quem está lá fora sabe, uma parceria, você está prometendo um negócio, você tem que cumprir aquilo, sabe? Você tem que fazer valer aquela palavra e dizer para eles, olha, estamos construindo uma parceria, vamos cumprir a nossa parte e isso vai acontecer toda vez. A gente quer fazer acontecer. Claro, gente, morreu alguém, aconteceu... Tem São coisa que a gente não consegue realmente fazer. Nem tudo está no nosso controle. Exatamente, nem tudo está no nosso controle, mas tem coisa que a gente tem que entender que tá no contrato, tá combinado, aquilo vai acontecer, então, né? Eu lembro que no início, quando eles mandaram pra gente o contrato, né? Chegou da Walt Disney Pictures de Burbank. O contrato, a gente assim, Bela e eu ficamos olhando aquele negócio assim. Sem acreditar. Gente, que emoção, mas e agora? A gente assina ou a gente não assina? Peraí, vou mandar com esse negócio um pouquinho. A gente andou 2 semanas com esse contrato embaixo do braço. Meu Deus, porque se a gente assinar esse negócio, a gente tá dizendo que a gente vai entregar. E como é que nós vamos entregar se a gente só tem 10% do orçamento captado? Faltam os outros 90%. E é 90% de um valor muito grande, alto. né? Porque uma obra audiovisual, você tem um dinheiro muito grande de saída, que você precisa colocar para virar lá na frente depois de 3, 4 anos. Né? E nós estamos falando aqui de 5, 8 milhões. Lá na frente, aqui na frente... para depois, sabe? Sim. E é muito complicado esse processo. Então, aí, meu Deus, a gente tá com o processo no BNDES, a gente já fez uma primeira aprovação de documentação, tem que, né? Acho que vai dar. Peraí, mas esse acho que vai dar não é certeza. Como é que nós vamos... Não, vamos esperar. Mas esse esperar vai ser 1 ano para a gente fazer o processo todo. Daí, se a gente pedir 1 ano de prazo para assinar o contrato com a Disney, eles podem fechar com outra produção que é igual ou parecida. Eles pode tanta coisa acontecer, inclusive mudar o executivo que está lá e a gente perder essa chance. Então, a gente vai ter que, em algum momento, fechar o olho e dizer, ok, a gente vai para cá ou vai para cá. A gente vai ter que fazer uma escolha e vamos ter que peitar essa escolha que a gente fez e vamos... Nossa, eu acho que a gente passou, assim, Nossa, ia ter uma úlcera nervosa. 35 tipos de úlcera nervosa ia ter. Misericórdia. É isso. E aí deu certo, assim, foi bem difícil. A gente conseguiu, a gente tava lá, sei lá, fazendo o 20º episódio, quando realmente a gente conseguiu fazer as liberações, né, de captação, chegou direitinho. Eu brinco que, assim, gerente do Banco do Brasil, do Itaú, da Viacré, todo mundo conhecia a gente, sabe? Sei lá, vem aquele povo da Bela Estúdio pedir mais um dinheiro de crédito. E volta o cão arrependido. Meu Deus do céu. Não, gente, é o seguinte, a gente precisa pagar a folha. Precisa disso só para pagar a folha. O resto a gente vai negociando, vai indo. Porque assim, e é o tipo de coisa que você... É uma coisa meio engraçada, porque às vezes as pessoas olham para quem trabalha com arte e acham que as pessoas que trabalham com arte não precisam comer, né? Exatamente. Tipo assim, não, faz aí esse negócio, entrega, mas... Gente... São profissionais, nós estamos falando de mais de 100 profissionais envolvidos por 2 anos. Como é que você não vai pagar essas pessoas por... Não existe isso, nós estamos falando de negócio, a gente está falando de emprego, de renda, de giro de mercado, sabe? É muito sério isso, né? Então, a gente tem que fazer esse processo acontecer. Exatamente. Né? Enfim, isso é uma parte de tudo, não é? Nós vamos precisar de 5 horas de podcast. Aline, haja café porque minha cabeça tá aqui dando uns bug, meu Deus do céu. Quando que o Boris e Rufus começou a ganhar outros mercados? Porque daí depois ele foi... Como é que é essa história? Foi parar na Rússia, na China, não sei aonde. Meu Deus, é muito longe. Então, só depois de produzido, não foi antes, né? Porque o sonho da gente é sempre ter um monte de pré-venda. Mas olha só, vamos lá. Onde tá a Bela Estúdio? Né? É uma empresa que está no interior do Brasil. A gente o que é bem diferente também, né? Porque não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, não está ali naquela ponte. Fora de um eixo que as pessoas conseguem, né, fazer reuniões com as TVs muito mais fácil, né? Você fala, tô em São Paulo, tô Rio. Não, estou em Blumenau. Onde fica Onde isso? É a gente teve que dizer, olha, a gente ia para as apresentações e levava o mapa.
Ó, a gente tá aqui, é 1 hora do Rio, São Paulo, de avião. De avião. Logo, é pertinho, de avião. Então, assim, e a gente começou a colocar Blumenau no mapa e dizer, olha, estamos aqui, a gente consegue mais vantagens, inclusive, para você, porque a gente está aqui, né? Então, foi muito, é legal da gente construir isso para as pessoas também e, inclusive, para nossa equipe. Porque é uma coisa engraçada que muita gente vinha trabalhar com a gente para ir trabalhar com essas outras empresas depois. Ai, que dor no coração, né? Não, porque eu tô treinando com vocês para ir trabalhar com os estúdios de São Paulo e do Rio. Mas para quê, gente? Peraí, a gente pode fazer as mesmas coisas aqui, né? A gente pode certo, trabalhar... achava assim, tá em Blumenau não tem tanto valor, não é? Via de uma forma errônea. Muito maluca isso. Então, assim, até essa pandemia trouxe esse outro pensar, né? Porque as pessoas viram que pode trabalhar de casa realmente pro mundo, né? O que tem um ônus e um bônus, que até daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Mas, assim, a gente hoje, por exemplo, o que tá rodando hoje no estúdio? A gente tá trabalhando com Rick e Morty, né? Rick e Morty é uma série que é americana, tá contratando um estúdio canadense, que contratou um pessoal do Brasil para trabalhar, né? E do México, tem estúdio na Colômbia, porque são episódios de 22 minutos, é uma pegada insana, tem que fazer muito rápido, praticamente a cada 2, 3 semanas tá aí um episódio, né? E a gente ajuda fazendo animação, e teve vários episódios que a gente fez efeitos, fez quadro a quadro, né? Trabalhando com uma equipe aqui em Blumenau. Então, é possível, né, a gente fazer esses trabalhos. A gente fez F's for Family também, para outro estúdio, para Oasis do Canadá, né? A gente está trabalhando agora numa animação para a Turma da Mônica. Então, assim, faz parte, né? Eu acho que a gente vai provando que a gente sabe fazer, que as pessoas têm competência, e vai construindo isso. Inclusive, as pessoas que estão trabalhando com a gente pode ver que tem como ter uma qualidade de vida muito mais legal, morando, né, nessas cidades do interior, vivendo muito mais coisas, assim, que é diferente de estar numa cidade maior, com todas as angústias que tem nessa cidade maior, né? E curtindo isso aqui. Mas é difícil. Tem muita gente... É engraçado. A gente, assim, por exemplo, a gente tinha um programa de trainees que a gente tinha muito mais inscritos de fora do que gente daqui. Então, vinha gente de São Paulo para cá, vinha gente do Rio, do Distrito Federal, né? Vinha, e a gente quase não tinha inscritos daqui ou de Florianópolis, porque não as pessoas daqui queriam ir pra lá. Né? Exatamente. Sabe? Não, a gente quer ir trabalhar com o pessoal das outras empresas, né? O pessoal que tá produzindo cidade outras grande. Coisas lá e tudo mais, né? E ali, quando vocês viram o Boris e Rufus indo alcançando esses outros patamares, tipo China, Rússia, vocês viram... Foi ali que vocês perceberam, tipo, esse negócio deu certo? Ou não, vocês já tinham essa visão antes? Então, esse dar certo é uma coisa meio relativa, né? Porque a gente ainda tá pagando um monte de empréstimo que a gente fez lá pra fazer a primeira temporada. Vai dar certo a gente quitar tudo. É um processo, né? Mas, assim, a gente tá construindo uma história, né? A gente fala muito dessa questão da indústria do audiovisual, mas ela está engatinhando no Brasil. Ela não é uma realidade no Brasil ainda, né? Porque esses dias, olha só, eu faço parte do sindicato, né, da indústria audiovisual de Santa Catarina, e esses dias eu fui num evento na Fiesc. Então, a Fiesc é a Federação da Indústria, né, de Santa Catarina, e tá lá todos os sindicatos do têxtil, moveleiro, vidro, todo mundo o do audiovisual. Então, tive uma oportunidade de fazer uma palestra, falando um pouquinho da nossa indústria, como a gente se movimenta e tudo mais, e depois teve um jantar. Aí eu sentei numa mesa com vários empresários e tinha um advogado lá, e aí lá pelas tantas, depois de uma taça de vinho, né, o advogado sentou na cadeira, olhou para mim e disse assim: você me perdoe a pergunta, mas assim, o que você tá fazendo aqui? Ah, meu Deus. Aí eu olhei pra ele com a minha calma, né, assim, você pode repetir a pergunta? Acho que eu não entendi direito. Foi a melhor resposta que podia ter dado. Fingindo demência. Acho que eu não entendi o que tu falou. Aí ele disse pra mim assim, é que você não é indústria. Porque indústria transforma matéria-prima. Ela pega isto aqui e transforma em outra coisa, né? Mas ele sabia que tu era do audiovisual. Sim. Tá.
né? Foi bem direcionado, né? E eu disse aham. assim, nossa, que interessante, eu acho que seria tão legal se a gente tivesse, inclusive, pessoas do cinema dos Estados Unidos na nossa mesa, né? Pra gente falar pra eles que eles não são indústria, Uhum. né? Porque, assim, olha como a gente tá carente, inclusive, de definição do que é uma indústria, né? Porque ele disse pra mim assim, mas você entrega como? Você não entrega nada que eu possa encostar, pegar? Você entrega coisa por rede, por... Eu digo, nossa, mas... Oi, né? O que é Que o mundo game? tá vivendo, né? O que é o game hoje? A indústria do game que movimenta milhões, gera emprego, gera renda. E a partir de um game, né? De uma propriedade intelectual. Aliás, o senhor é advogado, né? O que é uma cadeia de direito? Como você registra o que pertence a uma pessoa física e depois passa aquilo para a pessoa jurídica e aquilo vira propriedade industrial. Porque aquilo ali é que te dá o poder de exploração comercial e industrial, é o direito patrimonial, certo? Então vamos lá, vamos reconstruir então o que é uma indústria. Então a gente precisa revolucionar isso no Brasil, porque então nós estamos no tempo do EPA, né? Estamos lá atrás. Sim. Então isso não existe. Aí ele disse, foi muito legal, assim, eu gosto quando as pessoas têm coragem de se manifestar. Sim. E se manifestam educadamente, né, Léo? Porque a gente está num mundo que Tudo virou é muito, gritaria, que as pessoas não conseguem mais conversar. Porque não tem problema de eu pensar diferente de Claro você. que não. Muito sabe? pelo contrário, né? Os dois acabam aprendendo. Então, mas a questão é convergir, porque assim, o que as pessoas querem? Transformar o mundo num lugar pior? Querem explodir ele, não ter mais lugar para ninguém viver? Não, por favor, né? Acho que por mais que a pessoa pense diferente de você, em algum momento o que ela quer é melhorar o lugar onde ela vive, nem que seja para ela mesma, exatamente. né? Então a gente tem que achar um chão comum para a partir daquilo a gente começar uma construção. Né? Então, aí ele já me convidou, já marquei na semana seguinte, peguei o povo da diretoria e a gente foi lá na Fiesc. Aí a gente sentou com eles e aí eles apresentaram pra gente o que tinha dentro do observatório sobre o que era a indústria criativa, voltada para a área têxtil. Disse, olha, perfeito, vocês conseguiram achar um caminho de como, o que é a indústria criativa, como ela está ajudando, né, a área têxtil a se desenvolver, a se reinventar, porque precisou se reposicionar, né, a partir lá do Collor, a abertura das fronteiras e a camiseta custar R$1, a quebradeira das têxteis, todo, né, a gente viveu isso aqui em Blumenau, muito forte, né, então, mas a indústria criativa, a economia criativa, ela é uma indústria, ela é transversal. Ela bate em todas as outras, de alguma forma. Então, a gente precisa de dados da indústria audiovisual independente, né? Quanto ela gera de emprego e de renda como indústria audiovisual. E depois disso, como é que ela versa para esses outros setores. Porque a gente vai falar de economia criativa, nós temos 16, 18 setores, dependendo de qual é o filósofo, o pensador, o estudioso que escreve sobre isso e comprova como aquilo funciona, né? Então, assim, a gente tem biotecnologia, a gente tem música, a gente tem teatro, a gente tem um monte de coisa e isso tudo, tecnologia também, né? Tudo isso trabalha em conjunto e para fortalecer, né, os setores. E é a indústria do futuro para mim. Sim, com certeza. É o jeito que você pode fortalecer uma cidade, um país e tornar o lugar onde você vive um lugar melhor, né? Então, aí eu disse para eles, então vamos lá, o desafio aqui dessa nossa conversa aqui na Fiesc é a gente conseguir separar os dados e entender qual é o impacto que a indústria do audiovisual está trazendo para o estado de Santa Catarina, né? Aí a gente teve agora, faz uns 2 meses, uma pesquisa que a UFSC fez, junto com o Fundo Setorial do Audiovisual, de que nos últimos 10 anos nós tivemos mais de 410% de crescimento deste setor. Nossa! Só no estado de Santa Catarina. Aí eles mapearam o quanto trouxe porque nós temos na Netflix séries, filmes, animação, enfim, um monte de coisa que está passando ali que foi produzido, foi feito aqui. Né? Que faz as pessoas quererem vir conhecer esse lugar, que movimenta o turismo, o hotel, o restaurante. Tudo isso tem storytelling por trás.
por que os Estados Unidos é tão incrível e as pessoas querem tanto conhecer? Porque eles aprenderam a construir essa narrativa. Exatamente. Eles aprenderam a transformar isso de um jeito que a gente fica assim, puxa, que legal, né? Fulano de tal passou aqui, que legal, eu quero bater uma foto com essa placa, ó. Estive aqui, sabe? Exato. Porque aquilo mexe com o emocional das pessoas. E a gente tem isso tudo aqui. Por que não a gente aprender a olhar para isso como uma valorização do povo brasileiro? Né? Dessa nossa cultura. E a gente ter orgulho disso, né? Por que não ter orgulho disso? Por que achar que a gente é... Claro, menor ou inferior, né? Não é. Nós somos um povo super caloroso, a gente tem um país incrível que... Pra gente contar, a gente conta nos dedos quando teve furacão, sei lá, terremoto. Nós temos um monte de coisa no nosso país que lá fora eles tiveram que lutar super para reconstruir, para fazer, né? Sim. Então são vantagens e são coisas que a gente tem que aprender a ver do jeito positivo. Inclusive quando fala do jeitinho brasileiro, né? Porque um monte de gente começa a olhar assim, o jeitinho brasileiro que é como não fazer, né? É fazer errado, é fazer... O jeitinho brasileiro é fazer mais com o pouco que tem. Sim. Porque a gente faz acontecer. Uma vez eu trabalhei com um brasileiro que morava em Nova York, ele tinha raiva de brasileiro, porque brasileiro fazia muito mais do que aquilo que era pedido, porque os americanos pediam assim, faça café. Aí o brasileiro ia lá, entregava o café, o açúcar, a colherzinha e botava um biscoitinho. Não, o americano queria só café. Aí eu disse... Eu não entendi por que você não vê isso como uma vantagem. Exatamente. Como um acolhimento, sabe? Cuidado, né? Como um cuidado e transforma isso numa narrativa de dizer assim, você tá vendo como o povo brasileiro te atende muito melhor? A gente tá vendo isso, inclusive, na prestação de serviços, assim, na nossa área especificamente de animação. Quando você contrata alguém lá na China, na Indonésia... Você tem que mandar umas coisas que são meio a prova de... Ai, meu Deus, posso falar isso aqui? Pode falar tudo que quiser aqui. A prova de idiota. Você faz um animatic, você tem que mandar o animatic, né? O storyboard com o áudio, que é, né, o tempo de cena certinho, já super animado, né? Porque você vai dizer, nossa, aqui nessa cena tá chovendo canivete. O cara vai lá desenhar canivete caindo. Assim. Ele não entende que tá chovendo muito. Ok, eu tô dando um exemplo de uma expressão que a gente só conhece aqui. Sim. Mas assim... Você tem que deixar aquilo muito claro, né? Desenhado, com setinha, escrito. O brasileiro compreende isso de um jeito diferente. Ele atende diferente, ele, sabe? Então, a gente começou, inclusive, a se posicionar no mercado internacional com um jeito de atender diferente, de entregar esse pacote diferente. Né? Só que eles ainda olham pra gente, é uma virada que a gente tem que entender como que a gente pode trabalhar, porque eles vêm com os valores pra gente como com os mesmos valores que eles pagam lá, né? E a gente não consegue, porque assim, nossa legislação brasileira é muito diferente, né? O que eles pagam para um trabalhador chinês, né? O que tem de legislação trabalhista lá é muito diferente no Brasil. Sim. Né? E a gente nem quer isso, né? A gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida aqui também, mas assim, é muito mais pesado pra gente. A gente tem dificuldade de concorrer, né? Então, assim, por isso a gente tem que ter agora, principalmente nessa área audiovisual, um cuidado de não perder algumas conquistas, né? Exatamente. A gente ainda precisa de ajuda dessas leis de incentivo para desenvolver e fortalecer a nossa indústria. O que parece, assim, vendo de fora, uma coisa tão pequena, mas é uma coisa que, para quem tá ali trabalhando e tá envolvido nisso, sabe o quanto isso é valioso, né? Como tu falou. Então, e vem assim, tem algumas pessoas que olham esse mercado de fora, assim, e não entram, né? Tem gente que fala assim, não... Por exemplo, a história nos Estados Unidos não tem apoio do governo para desenvolvimento dos filmes. Oi? Gente, vão estudar. Se não quiser estudar, tá com preguiça, não quer ler, assista os créditos dos filmes. Fica lá no seu cineminha, lindo, maravilhoso. Até ficar, acender a luz. Né? Assiste os Avengers lá, assiste, né, Mulher Maravilha, tudo. Vê os filmes, vê lá o que vem embaixo nos créditos para ver quanto que teve de aporte do governo daqueles países. Exato. Sabe? E depois senta numa mesa para conversar e dizer, olha, eu vi, lá nos Estados Unidos eles apoiaram mesmo, a Nova Zelândia apoiou mesmo. Tem tax rebate, tem refund.
sabe? No mercado canadense, você contrata uma pessoa que está estudando, você paga salário para aquela pessoa durante o ano, o governo te devolve 80% no final do ano do que você investiu naquele funcionário. Porque ele entendeu que você está investindo numa pessoa que está estudando, você está qualificando, preparando, né? Você está preparando esse profissional e tudo, ele te devolve isso para sua empresa. Ele dá desconto de imposto, ele tá olhando este mercado como um todo, desenvolvendo, sabe? Sim. Entendendo, né, o perrengue que é aqui. A gente contrata pessoas que são formadas na universidade e sabe que vai ter que ter pelo menos 6 meses a 1 ano de treinamento, que você vai pagar salário, todos os benefícios para treinar. E é isso, porque não tem. E aí? E aí você está concorrendo, porque assim, os nossos concorrentes não são as pessoas que estão no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais. Não. A gente concorre hoje com pessoas que estão nos Estados Unidos, no Japão, porque não tem fronteira. Ainda mais com todo mundo trabalhando em casa, né? Sim. E quando as pessoas estão um pouquinho treinadas, vem uma pessoa de fora, porque eles estão desesperados com as produções meio acontecendo lá fora, porque o mercado tá aquecido, chega aí e faz uma proposta em dólar. Como que a gente vai cumprir? Exato, a gente não consegue cobrir, sabe? Então, assim, você teve dificuldade, treinou aquela pessoa, a pessoa tá se virando um pouquinho, tá começando a dar um retorno. Ela, não, pô, o cara lá tá me oferecendo tantos $1.000 ou euros, vou trabalhar em casa, tudo lá. aí você... Respira fundo e pensa, meu Deus. Tudo de novo, e lá vamos nós de novo. Sabe? Tu acha que esse é um dos maiores, uma das maiores dificuldades para vocês hoje? Uma das, né? É. Porque tem outras tantas. Sim, com certeza, com certeza. Mas é esse, sabe? E eu, como mercado, a gente ainda, assim, tudo muda muito, né, Léo? E rápido, antigamente, né? A gente diria assim, poxa, onde está o retorno de uma obra audiovisual? Está na distribuição. Né? Então, você produz, investe lá 5, 8 milhões, distribui, consegue vender por... vai lá, 500 mil aqui, 20, né? Vai distribuindo pelos territórios, aí gera licenciamento, faz a coisa acontecer, você paga aquilo lá e tem lucro, né? Isso não tá hoje assim, porque por um lado, tá muito mais legal, porque a gente tem um monte de plataformas de streaming, a gente tem um monte de jeitos que não é mais 1 ou 2 TVs só para você chegar no público final. Legal. Por outro lado, eles te pagam o quê? 5 centavos de dólar a hora assistida por um negócio que custou 8 milhões. Meu Deus. E aí você começa a ver, peraí, quanto tempo que cálculo que eu vou fazer para isso retornar? Sim. Né? E aí você começa a negociar os licenciamentos, e os licenciamentos, as empresas querem o quê? Elas querem marcas que estão estabelecidas no mercado, porque elas sabem o risco que é entrar no mercado, fazer os moldes, fazer todo um investimento de comunicação e marketing, para depois não ter uma saída tão legal, né? Sim. E aí você concorre com quem? Com Disney, com Pixar, com essa galera que vem com uma força de marketing tremenda, gigantesca, com muitos milhões de dólares, que tem esse investimento constante. E aí, esse povo tira pedido e vai para lá, fazem... uma empresa de licenciamento, ela vai discutir com uma Disney. A Disney chega e pede um mínimo garantido alto. Porque esse mínimo garantido, independente daquela empresa vender ou não, ela já tem isso para sua marca. Sim, né? sim. Então faz lá um contrato de 2 anos, 3 anos, para aquela empresa licenciada explorar brinquedos, roupa, sapato, enfim, né? E a gente não consegue negociar esse mínimo garantido, você vai ter que achar outros caminhos. Essa marca entende que o produtor tem que fazer comunicação e marketing. E é toda uma angústia que quando a gente senta para negociar, eles olham pra gente, você tá no radar, mas quando você ficar famoso, você volta e vem conversar comigo. Aí você diz assim, então, pra gente ficar famoso, a gente precisa de uma série de coisas. Ajuda também, né? De uma série de coisas. Então, se a gente tiver várias empresas andando junto, e a gente está investindo junto como produtor, aí a gente consegue
um lastro maior, a Sim. gente consegue ter mais visibilidade, a gente consegue com que cada marca invista em alguma coisa de comunicação e marketing no seu segmento, que vai dar apoio para outra, né? Então eu fico pensando se essas empresas, elas não podem de vez em quando abrir espaço para um lab. Vamos pegar uma marca nova e vamos investir junto, entendendo que se ela explodir, eu tô ganhando junto Sim, também, aham. com uma outra realidade de mercado. Tu acha que isso pode estar Né? mudando agora também, ali, essas questões de investimento? Porque eu vejo assim, né? Aqui em Blumenau, principalmente, tenho visto bastante essa questão dos investimentos, das startups, dos investimentos, os anjos da vida e tal. E tenho visto mais esse movimento. Não sei se é uma impressão minha, se isso está crescendo ou não. O que tu acha? O que tu vê desse mercado? Tu acha que está realmente crescendo ou não? Isso é uma pergunta grávida. Grave. Pode nascer qualquer coisa aí. Acho que depende do negócio, depende muito da visão daquele empreendedor que está nesse caminho. Se é game, por exemplo, Sim. existe uma forma, porque daí ele consegue visualizar como vai monetizar. Sim. Né? Se é a área têxtil, a gente não conseguiu, por exemplo. Já tentamos, já sentamos, já conversamos e a resposta pra gente é, vocês estão no radar, mas ainda não estão famosos. E talvez até aquela questão que tu falou do advogado, né? De você, que deu o exemplo, tá, como que você tá ajudando, de que forma, se tu não é indústria, porque aí não tem essa visão ampla dos negócios, de como isso, você falou da economia criativa, achei muito legal isso. Porque as pessoas têm uma visão de criatividade, uma coisa muito voltada realmente só para música, poesia, pintura, e não, né? Todo mundo é muito criativo, todo mundo utiliza da criatividade, às vezes nem sabe. O seu dia a dia, o dia a dia, né, da criatividade, exatamente. E como tu falou, ela tá envolvida em tudo, né? Então, tudo que você cria, faz, seja no mercado têxtil, seja no vidro, tem a criatividade envolvida ali, né? Acho que eles precisam quebrar um pouco esse padrão, quebrar um pouco do formal, né, de que achar que criatividade está ligado só a uma coisa. O que é criatividade para você? O que tu vê como criatividade? É o jeito de fazer de uma forma mais legal aquilo que eu já estou fazendo hoje. Legal. Independente de que área eu estou atuando. Uhum. Você pode ser criativo no direito, você pode ser criativo na tecnologia, você pode ser criativo apertando parafuso, Sim, sabe? exatamente. É um jeito de ver diferente aquilo que já está estabelecido. Né? Sim. Esse é o nosso desafio como um todo. Legal. Ali no Boris e Rufus, vocês têm um acompanhamento, um estudo da questão assim, do desenvolvimento da criança? Porque eu fico pensando assim, tá, eles estão criando um desenho que é para criança, mas alguém tem que estar ali por trás do negócio, identificando quem é essa criança, como que ela pensa, aonde que ela mora, o que ela faz, porque eles mudam muito rápido, né? A gente tá numa evolução assim que, meu Deus do céu, tudo muito rápido, começa hoje, nossa, amanhã. Cada geração, né? E aí vocês fazem todo esse acompanhamento, esses estudos, como é que é feito isso? A gente lê muito, a gente tá sempre nesses eventos procurando essas palestras, tentando acompanhar, né? Quando a gente começou a ir para o mercado internacional, principalmente, existia uma separação de, a cada 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, uma virada de uma caixinha para aquela criança, né? Então, assim, bebê de 0 a 2 anos, de 3 a 5 é pré-escola, de 6 a 9 é considerado faixa kids, né? Aí, depois de 10 a 12 é uma faixa que eles chamam de in-between, que é um pré-adolescente, não é nem criança, nem adolescente. Sim. Ele não sabe se ele vai pra cá ou vai pra lá. Ele tá nesse um pouquinho no limbo. Sim. Aqui, né? Depois a gente tem os adolescentes e os adultos, né? Hoje em dia, essa virada, ela acontece praticamente de 1 em 1 ano, né? Eu até participei da Expo Gestão, que está acontecendo lá em Joinville, e estava ouvindo esses empresários, as pesquisas que estão começando a chegar desse pós-pandemia. Sim. Né? Dessa angústia toda, porque as pessoas começaram a entender, porque morte pra gente sempre foi um conceito meio empírico, assim, tipo, um dia ela vai chegar, um dia ela vai acontecer, mas assim, lá em algum momento. Uma coisa muito distante, quem né? sabe, eu lembro que quando eu era pequena eu tinha um medo de morrer, né? Daí um dia eu pensei assim, nossa, mas até eu crescer e eu ficar velha, já vai ter uma vacina contra isso. Alguém já resolveu esse problema, entendeu? Então, por que eu vou ficar preocupada? Eu não vou ficar preocupada com isso.
E essa coisa da pandemia, ela trouxe essa consciência de que isso pode acontecer amanhã pro hoje. Que tá tudo muito próximo, né? Né? Então, essa finitude, né? A consciência da finitude. Então, assim, as pessoas começaram a se dar conta. Até a palestra que eu ouvi foi do eu sobre o nós, né? Sabe quando o avião tá caindo, de você botar a máscara em você e depois olhar ao redor? Sim. Tá num momento um pouco assim, as pessoas estão desesperadas para botar a máscara em si mesmo e não estão olhando o ao redor, né? Então tá acontecendo assim, demissão em massa. Ou então um desistir em silêncio. A pessoa tá indo pro trabalho e fazendo aquilo que tem que fazer, mas assim, sem se envolver meio no piloto muito, automático. No piloto automático. Uma outra coisa que é o desengajamento. O índice mundial de desengajamento está entre 75% e 80%. Pela angústia, sabe, essa desesperança, essa coisa meio doida, né, que veio com a pandemia. Então, assim, como que é que a gente trabalha isso para as pessoas ressignificarem algumas coisas, né? E olha só o desafio para as crianças. Muito porque, grande. Assim, não só elas ficaram presas em casa, como elas viram muita gente morrer, muita gente, né? Então, crescendo, vendo isso e fazendo parte desse momento, né? Tipo, com os pais, as pessoas próximas, desse desengajamento que você tá falando, né? Quantos anos a gente vai levar para dar uma acalmada nisso, né? Então, nós vamos ter que fazer muita pesquisa e entender muito, né? Esse executivo, inclusive, que estava dando a palestra, ele disse assim, quando antes, eu trabalho 50 anos no mercado, né, aqui e nos Estados Unidos, e nunca antes teve o cuidado com o mental das pessoas tão em alta em qualquer reunião, sabe? Sabe aquela coisa do... Como é que eu vou trabalhar essa angústia? Sim. Como eu vou ajudar a minha equipe a superar esse momento tão difícil? Porque as pessoas se perderam, né? E eu não tô conseguindo... Olha eles, né? Falando assim, eu não tô conseguindo lidar comigo. Como eu vou fazer para lidar com 50, 60, 100 pessoas que estão junto comigo na minha equipe, né? Porque é aquela escuta com cuidado. Como você vai ajudar o outro entendendo que você também precisa se cuidar. Sim. Né? Sim. Então, assim, esses índices malucos de burnout, as pessoas com um monte de coisa de alergias nervosas, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, trazendo isso tudo para nossa realidade, a gente tem que entender aqui pro nosso trabalho aqui como tá essa criança, né? No último Rio to See, eu estava ouvindo que nas pesquisas que eles estão fazendo sobre atenção focal, as crianças alfa hoje estão com uma atenção de estou fazendo uma coisa, estou concentrada nisso, de 8 segundos. Nossa. Por outro lado, se elas se apaixonam por alguma coisa, elas estão jogando, elas estão com aquilo super, tá chamando atenção, isso elas esquecem de ir no banheiro, esquecem de comer, sabe? Como a gente equilibra essas duas coisas, né? Como a gente traz esse pai também para olhar para essa criança, porque ele também tá perdido nisso tudo, tentando se entender. Sim, todo mundo precisando de ajuda. Todo mundo precisando desse Como é que um vai ajudar o outro se tá todo mundo precisando de ajuda? Sabe? Então, é hora da gente fazer essa expansão de rede. Da gente tentar, as pessoas que já estão percebendo isso, sabe? Sair desse teu quadrado. Sim. Entender um pouco como é que eu posso olhar para o lado e estender um pouco a mão nessa escuta. Sabe? Nesse acolhimento, porque isso é uma coisa muito séria. Sim. Né? E não vai se resolver em 2022 Com ou em 2023. certeza não, a gente vai levar isso, né? Pra isso, né? Como que vocês no Estúdio B lidaram com isso, assim? A gente teve uns papos bem pesados, assim, com relação a isso que você compartilhou comigo, né? Como é que foi pra vocês durante e agora após pandemia? Nossa, deixa eu te contar como é que foi 2020, né? Então vamos resgatar, assim, meu Deus, vai fechar o mundo. Nossa, não vai chegar aqui. Não vai Estamos chegar. tão longe. A gente tá super longe, não vai chegar. Opa, chegou. Chegou, não, mas tá em São Paulo, tá no Rio. Não, aqui em Blumenau, não, gente, não vai chegar em Blumenau. Opa, chegou. Tá chegando perto. Começaram a falar nisso. Estão falando nisso na rádio. Não, mas vai dar mais 2 semanas. Vamos acompanhar. Então, a gente começou a fazer reuniões semanais só com foco
de vamos mais uma semana, mas já vamos nos preparando para ir trabalhando de casa. E aí, quando chegou bem pertinho daquela coisa assim, vai fechar tudo, a gente tava imaginando mais uma semana, né? Já tava com todo mundo assim, olha, vão preparando as coisas em casa, porque semana que vem a gente não vai vir. A gente fez a reunião na segunda e na terça, na segunda Quarta, de tarde ou na acha? terça foi assim, quarta-feira não vai mais ter ônibus. Meu Deus do céu. Então, aí, meu Deus, e agora? Peraí, a gente, né? Ainda ia ter um final de semana no meio, ainda tem... Foi uma correria do caramba. Foi assim, vamos fazer cabo de rede. Porque tinha gente que tinha o ponto de rede na sala e ia trabalhar no quarto, precisava de metros de cabo de rede. Foi um terror. Daí a gente ajudou a levar mesa para casa, cadeira para casa, desmontou a empresa. Né? E organizou a parte de como é que a gente ia lidar com essa tecnologia. Sobe arquivo, desce arquivo, tudo. E são arquivos pesados, Sim, né, Léo? É tudo muito pesado, né? Como é que nós vamos fazer esses procedimentos? Como é que vai... Ai, a gente demorou, assim, um mês para aquilo estar, assim, um pouco mais azeitado, tudo. Mas aí a gente começou a perceber um outro problema muito sério, que assim, ó... Uma coisa é as pessoas quererem trabalhar em casa, estarem felizes por estarem tendo essa oportunidade e terem seus lugares em casa organizados e preparados para aquilo. Sim, Do jeito como aconteceu, não teve preparação, não teve tempo para nada. Sabe? Foi assim, ó, é compulsório, você é obrigado a ir para casa. E aí, tudo aquilo foi assim, não, vai ser por uma semana, por 2 semanas. E de repente aquilo virou 1 mês, 2 meses, 3 meses, as pessoas começaram a ficar enlouquecidas. E assim, a gente entregava 100, começou a entregar 30, 40. Nossa. E não voltava, não tinha jeito. E aí a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque gera um descompasso, você não consegue entregar, você não consegue receber, você não consegue pagar as pessoas e a coisa se perde. E as pessoas, e assim, aquele desespero, né? Porque a doença chegou. Não foi só a coisa de, puxa, vamos estar todo mundo em casa, não sei o quê. Aí um começou, poxa, meu pai tá doente. Aí o outro, a minha mãe ficou doente. Aí o outro, né? E foi muito difícil. Muito difícil. Aquele primeiro ano inteiro, a gente não conseguiu... As entregas caíram super. A gente precisou reorganizar a nossa equipe de gestão, colocar mais gente para conversar com as pessoas. Achar forma de fazer as pessoas tomarem café online para conversar. Para dizer, oi, tudo bem? Meu café tô aqui tá contigo, aqui, né? Sabe? Eu tomei um bolo hoje, eu comi um bolo, eu fiz um bolo. Coisas fora do padrão, porque assim, teve gente que separou. Teve um animador nosso lá em São Paulo, que a mulher ficou desesperada, foi embora para casa dos pais, deixou ele sozinho num apartamento super pequeno, com 2 crianças pequenas, sem aula. Meu Deus. Sem parque. E ele tinha que entregar, e a gente precisava fazer algum jeito para ele entregar. Meu Deus, e ele em São Paulo. Sem nenhum amigo, sem poder deslocar as crianças, sem poder descer para o parquinho. O que você faz daí? Porque aí a gente tinha esse lado assim, poxa, vamos ajudar, mas e agora? Como ajudar? Se a gente não conseguir pagar o salário desta pessoa, ferrou. E aí você consegue ir para o banco e fazer um empréstimo para uma folha, mas para 2, 3, 4, 5, sabe? Para aquele ano inteiro, não. E aí? Daí foi todo um deslocar, olha, socorro, você que está em casa, está sozinho, vamos ajudar fulano. Aí consegue... puxar um pouquinho mais, mas também não consegue cobrir tudo. Sim. Também tá com problema. Também... Ai, foi muito difícil. Não tenho saudade de 2020. Com certeza, acho que ninguém tem, né? E a gente hoje tá começando a andar um pouquinho, ainda com muito rescaldo, sabe? Então, assim, a gente chamou, assim, como BL Studio, como a gente está hoje, a gente chamou a atenção do mercado internacional, a gente se posicionou como consegue ter coisas boas, né? Cria universos, faz boas entregas, personagens consistentes, linhas narrativas para as marcas, coisas muito legais, está vindo pedidos muito incríveis, com uma equipe que ainda está tendo uma dificuldade tá se reerguendo, enorme, né? Então, assim, temos pessoas que
que estão doentes mesmo, não doentes mentais só, mas com outras doenças que vieram, né? Estão com câncer, estão com outras coisas que estão lidando, assim, né? Que vieram, que descobriram nesse processo todo, que a gente entra e ajuda. A nossa equipe hoje tem mais ou menos 50 pessoas. E é difícil, a gente tenta dar conta das coisas e vai final de semana, vai dias à noite, vamos tentando, entendendo que isso vai passar. Sim. E tentando acalmar essas pessoas, dizendo para elas também, vai passar. Vamos tentar achar um meio do caminho para fazer passar, né? Então, até ontem eu estava conversando com uma pessoa que é nova na empresa, que veio com um gás incrível para essa área de marketing, fazendo um monte de coisa, não sei o que. Não sei o que. Olha só. Vamos acalmar um pouquinho essa sua pegada, porque ali na frente vai dar uma estourada. Peraí. Vou te propor um exercício. Aí eu disse pra ela, ai meu Deus, tô te usando como exemplo, fique calma, é você mesma, fique calma. Você vai achar no seu, né, na sua lista de músicas, 7 músicas que acalme a sua mente. E você vai fazer um exercício que vai ser controlado por essas 7 músicas, porque daí você não precisa pensar no tempo. Sim. E vai caminhar. Você precisa botar essa adrenalina pra fora de algum jeito. Ah, não consigo ir pra academia porque não tenho tempo, porque eu tenho faculdade. Legal. 7 músicas. Você vai sair daqui e vai caminhar por 7 músicas. Você vai dar volta na quadra, Ótimo. você vai fazer alguma coisa, mas você vai limpar a sua mente, você não vai responder o WhatsApp, não vai ver e-mail, não vai... Eu falo isso pra ela e eu dou risada, porque ela olha pra mim, porque ela sabe que é o meu problema também, né? Eu ia perguntar, a Aline faz isso? Meu Deus, porque assim, eu vou contar pra você qual é o meu escape, eu adoro ler, né? Então eu pego um livro de ficção, de romance, e eu não posso começar a ler às 10 da noite, porque eu me dou conta, são 5 horas da manhã. E você tá lá lendo 6 horas, ai, já era coãs, os passarinhos estão e tá amanhecendo, eu penso... Se perde na hora. Porque eu desliguei, e isso é ruim, né? É bom pra uma coisa, mas é muito ruim pra outra, porque a falta de sono causa, né, um monte de outras coisas também. Mas aí eu disse pra Débora, ai Débora, te revelei publicamente. Mas aí, então, olha só, eu vou falar pra você, porque é uma coisa que eu tenho que fazer também. Porque a gente precisa desligar um pouco essa pegada, sabe? Porque a gente eu entro pra resolver. Esses dias até eles me chamaram, né? Me botaram numa salinha, vamos te dar um feedback. Eu pensei, ai meu Deus, o que foi? Lá vem bomba. Porque a gente tem isso, sabe? A gente constrói essa coisa com a nossa equipe de todo mundo conversa com todo mundo. E é importante, né? Porque a gente quer o bem, né? Da equipe como um todo, do cliente, né, da empresa em si, porque estamos trabalhando juntos para construir uma coisa que a gente acredita. Então, não é um contra o outro, é, né, todo mundo junto. Somando, convergindo. Aí, assim, então, é o seguinte, você não contou a história inteira deste projeto para a pessoa que você pediu para fazer as alterações. Então, ela ficou meio braba. É que eu fui com a cabeça de resolver o negócio e na minha cabeça eu já resolvi. Tá eu tudo disse certo pra ela, ali. Troca este personagem por aquele e entrega. Mas ela ficou braba. Porque eu não expliquei por quê. Né? Então não pode ter isso, tem que ter... Verdade, ok. Vamos lá, vamos voltar. Assumo, errei, né? Assumo. Um passo atrás é porque o cliente ficou a noite inteira sem dormir, me ligou muito mobilizado. Teve uma preocupação grande com a nossa equipe de ver isso como um problema e pediu se eu precisava de um tempo para pensar sobre o feedback. Eu disse, não, posso te dar o feedback agora sobre isso. Realmente isso está um problema. Porque eu já tinha pensado sobre aquilo, eu vi aquilo como um problema. Né? Seu projeto é sobre isso ou sobre aquilo? Você está focando naquilo. Você vai botar um alvo bem grande na sua cabeça e vai dizer, mundo, pode vir discutir que eu estou preparado. Mas seu projeto não é sobre isso. Ele é sobre isso aqui. Então, você tem que pensar num jeito diferente, né? E enfim, foi altas meditações, porque a gente faz isso também, né? Mas o cliente tem toda essa liberdade de fazer esse briefing de direcionamento, né? Mas é tão gostoso isso, porque aí, eu, na minha cabeça, estava resolvendo um problema para a pessoa que ia ter 2 horas para resolver um negócio, né? Mas ela não estava no contexto. Sim, estava fora, totalmente fora. Né? Eu já levei mastigadinho, mas assim, eu não dei para ela aquela ferramenta de dizer, olha, o problema que o cliente trouxe foi a angústia da gente ter este tipo de personagem neste momento
para esse tipo de discussão, né? Aí, faz sentido. Não, tudo bem. Não é eu te entendo. Faz sentido. Eu disse, tá, ok. Mas eu também vou pensar. Vou melhorar. Ai, olha, se deixar, a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde. Uma pena que a gente não pode... Vamos ter que fazer uma segunda, terceira edição desse podcast. Teve tanta coisa. Eu acho que tem. Vamos lá. Tanta coisa aqui pra te perguntar, mas se nós ficar aqui, daqui a pouco o Guilherme vai estar morrendo da fome ali também, atrás do computador. Aline, a gente sempre pede dicas, sugestões. Você falou que gosta muito de ler. O que tu pode deixar de dica pra galera aqui? Não vou contar sobre os meus vídeos. Não precisa, mas... Não, sabe que eu queria dar uma dica, uma coisa interessante para quem quer entender um pouco desse mundo de produção audiovisual. Não é um livro. Sim, vou não agora precisa. Falar de não série, precisa, não tá? precisa. Tem uma série que é da Paramount que chama The Offer. Essa série conta a história, a muvuca, a angústia que o produtor passou para produzir o filme O Poderoso Chefão. Interessante. Lá em 69, 70, né? O filme foi feito nessa época, porque assim, esse filme foi baseado num livro, numa época que a Paramount estava com um monte de problemas financeiros, precisava dar tiros certeiros. Eles revolucionaram o momento de distribuição no cinema. Revolucionaram o tempo do filme, porque naquela época era 1h, 1h30, um longa-metragem, e o Poderoso Chefão tem 3 horas e tanto. Sim. Esse executivo, junto com essa equipe, né? Não posso dar tanto spoiler, mas assim, é muito legal, porque até com o cara da máfia, ele teve que negociar, se aproximar porque o carro dele foi metralhado, porque eles não queriam que esse filme fosse feito, porque tinha uma história que denegria as famílias italianas, que era o jeito que a máfia estava vendo aquele livro, né? Do jeito como ele foi lançado. E conta como foi que ele construiu todos os bastidores do filme, porque no fim ele teve até a ajuda da máfia para poder fazer aquilo acontecer, né? E aí você vê os perrengues. É legal ver por trás dos bastidores. O que passa um produtor e como é que aquilo é construído para aquela linguagem, né? E é um dos primeiros filmes lá do Ford Coppola, né? Então, assim, que é um baita de um diretor e todo o processo que ele fez para criar, né? Essa linha narrativa, a direção de fotografia, como foi feita, vale a pena. São uns 10 episódios para contar a história de um único filme. Pra contar de um filme, né? Só. Mas faz a gente entender, assim, como é um pouco esses bastidores, porque... É que nem andar de patins, gente. A gente olha uma pessoa andando de patins e você pensa, meu Deus, é tão fácil esse negócio. Põe no pé e vai dar uma voltinha. Pra ver como que é, sabe? Aquele equilíbrio, aquele, né? Vai dar uma viradinha. Sim. Nossa, só a gente vivendo isso pra gente entender um pouco como é, né? Como são as negociações, os acordos, né? O acordo com o estúdio, as liberações dos valores, o acordo com a equipe, né? O dia a dia de produção. Neste caso, o acordo com a máfia. Exatamente. Como é que funcionou, sabe? Pra gente entender um pouco de tudo que acontece ali dos processos para até aquilo lá chegar na TV. E quando o filme estava pronto, porque ele ficou pronto completamente fora de um momento que, poxa, não era Natal, não, sabe que o filme tem que ser lançado em tal feriado para poder ter é no primeiro final de semana que se define se um filme é sucesso ou não. Aí uma vez eu descobri, num evento, uma pessoa falou assim, então, se no final de semana não dá certo, depois é enterrar o defunto com dignidade. Porque ele não vai saber que o negócio não deu certo. Que triste, né? Caracas. Ó, gente, quando vocês souberem, né, tá lançando o filme, vai no primeiro final de semana, porque é média de bilheteria, é média se ele vai ser renovado ou não para mais uma semana. Tudo isso acontece no primeiro final de semana. Exato. Então é muito legal pra gente entender um pouco mais, assim, de todos os perrengues que acontecem assim, por trás. Sim, é o que a gente tentou fazer hoje aqui também, trazendo você pra entender por trás dos bastidores também, que é importante a gente saber e ainda mais valorizar o que é daqui também, né? Que como eu falei no começo, tem muita gente que eu acho que não sabe, não conhece, assiste Boris e Rufus e nem sabe o que é criado aqui, né? Tem uma coisa que eu tenho que contar. Conta. Tem gente que acha que a gente desenha uma vez o personagem, põe dentro do computador e depois vai só com flechinhas, né? De um lado pro outro, que ele se movimenta sozinho, ele pula, ele faz tudo que ele... Não, isso eu pude ver na prática, assim. Que eu vi lá no estúdio como era. Então, olha só, um animador em velocidade de cruzeiro, quer dizer,
conhece o personagem, já tá acostumado com ele, né? Claro que depende um pouco da complexidade da série. Sim. Mas ele faz trabalhando todos os dias, 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, em média, de 20 a 25 segundos de animação. Sim, quando tu falou isso, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? 25 segundos pra uma semana inteira de trabalho, trabalhando 8 Nosso horas. Nosso número de ouro é 30, mas é difícil. Meu Deus do céu, é um negócio muito trabalhoso. Eu vi lá aquele dia lá no estúdio, eu fiquei assim de cara, realmente isso é algo... um processo só, né? Se a gente pensa, a gente tem uma palestra que a gente leva para as escolas aqui da região, que chama Desta Escola para o Mundo. Porque a gente, quando produziu Boris e Rufus, a gente mapeou aonde as pessoas que trabalharam na animação estudaram, quando tinham essa idade, de 8 a 12 anos, e levou uma palestra para a escola. E aí, no final da palestra, para dizer, né, como é que faz a animação, tudo, e no final da palestra a gente perguntava para as crianças, então, onde vocês acham que a gente consegue pessoas para trabalhar com a gente, né, para fazer esse tipo de trabalho, que vai para Disney, né, vai para vários outros lugares, assim, canais internacionais, tudo. Aí é muito fofo, porque as crianças falam assim, nos Estados Unidos, no Japão. Aí teve um dia que uma criança disse assim, na África. Ninguém fala aqui na minha escola, sabe? Aí quando a gente conta, não, a gente tem uma pessoa aqui da sua escola. Que legal, que legal trazer essa visão para eles. É uma coisa muito legal, assim. E aí a gente conta para eles que tem mais ou menos 25 profissões diferentes numa produção de série para televisão. Porque a gente puxa lá o advogado, o contador, sim, porque são... o advogado é qualquer advogado? Não. Ele tem que ser especialista em direito autoral, né? E também entender de como é que faz uma negociação internacional. Tem um monte de letrinhas lá no contrato que ele tem que dominar. Como funciona? O que é um direito autoral? O que são direitos conexos? Como é que funciona para você ganhar com música? Como é que, né? Tem um monte de coisa ali no meio que tem que ser um advogado especialista. Um contador também tem que entender muito da nossa área, porque senão, quando ele começa a fazer a contabilidade anual, aqueles milhões que ele colocou lá inicialmente, ele vai botar tudo como prejuízo. E não é um investimento, é um investimento a longo prazo, numa obra que vai tendo um jeito de ser colocado na contabilidade para depois... Sim. Eu não sei nem explicar, olha só, como uma coisa tão, né? Mas muitas reuniões aí, né? Pra gente entender, pro contador entender, para ele se especializar, para isso fluir direitinho, né? Um sonho é ter um bibliotecário que entenda super, né? Para poder classificar todos os barulhinhos de áudio, pra gente guardar isso e daqui a 10 anos achar tudo que a gente precisa, né? Todos os cenários serem catalogados e guardados direitinho com os nomes certos. Você imagina os Simpsons, que tem, sei lá, quantas temporadas, né? Quantos episódios. Como é que eles guardam tudo isso para depois ter reaproveitamento como for fazer uma temporada nova? Sim, né? Sim, exatamente. E quando a gente fala em produção de animação, você lembra do cara que faz a voz, do animador, do ilustrador dos personagens, mas e quantas outras envolvendo ali por trás, né, tem muita coisa envolvida e muitas pessoas envolvidas, né? É muito legal isso. Ô, Aline, a gente vai para a última pergunta. Não é uma pergunta, é um questionamento, uma coisa para você pensar e analisar. Você entrou na máquina do tempo e você voltou lá atrás, tu tá cara a cara com a Alinezinha, pequenininha. O que você falaria para ela? O que eu falaria para ela? Olha só... eu acho que eu diria pra ela não se preocupar tanto. Sabe, assim, dormir tranquila à noite. Colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Compartimentalizar as coisas. Vai dormir tranquila, que no outro dia a gente resolve, sabe? Porque a gente não precisa resolver os problemas do mundo. Tudo agora e não querer abraçar o mundo, né? É isso. Exatamente. Boa, muito bom. Pra gente não acelerar tanto, sabe? Sim. Porque a gente tem só esse tempinho de vida aqui. Vamos aproveitar essa caminhada. Que é curto e é rápido, passa super rápido. A gente acha que não, mas passa super rápido mesmo. Muito, muito bom. Gostou? Adorei. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas. Né? Tem muita coisa que eu queria perguntar. A gente vai ter que fazer a edição 2 desse bate-papo com a Aline, com certeza. Galera, a gente tá indo pro finalzinho. Aline, pra encontrar você nas redes sociais, o Estúdio Belly, onde é que é? Como que é?
Então, nosso site belestudio.com.br, a gente tá no Instagram, a gente tá TikTok também, com as marcas e com o Belle Studio, né? Legal. Tem Boris e Rufus, tem Tuca, o Mestre Cuca, tem o Esquadrão do Mar Azul chegando aí, que é a nossa próxima série para o público bem pequenininho, para pré-escola, que vai ter muita musiquinha. Legal. Então é isso, é seguir as redes com essas marcas e Belle Studio como a marca guarda-chuva, Guarda-chuva, né? Legal. Galera, e para vocês seguirem o 360, podcast.360 lá no Instagram, 360 Podcast no YouTube, no Spotify, acompanha a gente lá, fica de olho que tem sempre muita coisa nova e uma novidade que a gente tem pra vocês. Dia 29 de setembro, tá chegando, temos o 360 Conexões, que é o nosso evento presencial. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês acessarem o link, se inscreverem, compartilhar com a gente esse momento incrível, que vai ter muitos empreendedores lá compartilhando ideias e trazendo coisas novas pra gente se conectar e aprender ainda muito mais, tá bom? Ficamos por aqui com mais um episódio incrível. Teve muita coisa pra gente aprender e rever várias vezes. E queremos mais e mais e mais. Vamos fazer um terceiro, um quarto, um quinto episódio. E eu te espero no próximo episódio também lá no 360 Conexões presencial com a gente, tá bom? Beijo e até o próximo. Valeu!